Ele era largo demais para estacionamentos convencionais, transformava combustível em fumaça com a mesma facilidade que você esvazia uma lata de refrigerante e fazia qualquer hatch parecer um brinquedo de criança. Ainda assim, foi desejo de consumo, de atores, de atletas, de militares, de governadores e às vezes até de cosplay de rico. Mas se hoje você tenta lembrar da última vez que viu um Hummer nos holofotes, talvez perceba que faz tempo, muito tempo. Criado sob encomenda do governo militar americano, mas adotado por celebridades em tapete vermelho, o Hummer viveu um ciclo raro. Foi símbolo de força, depois de exagero e por fim extinto. Só que ele não sumiu à toa. Foi cancelado por um mundo que mudou rápido demais e que começou a odiar tudo o que ele representava. Mas você lembra exatamente o que derrubou esse gigante? Como viveu o bastante para se tornar o vilão? E questione-se onde foi parar esse ícone americano de guerra e ostentação. Hoje não é só a história de um carro, é a história de quando o marketing perdeu o controle e fez todo mundo se perguntar: onde foi parar o Hummer? Prólogo. No final dos anos 70 e começo dos 80, o mundo estava inquieto. A Guerra Fria ainda lançava sua sombra sobre a geopolítica global. O petróleo era uma moeda de poder e o Oriente Médio uma bomba relógio. Os Estados Unidos estava de olho em cada centímetro de deserto e cada gota de influência. Queriam mais do que nunca veículos que pudessem suportar qualquer coisa, clima, terreno ou guerra. No mundo civil, os carros viviam uma espécie de reconstrução. A crise do petróleo de 73 havia quebrado a confiança nos gigantes com motores V8 e consumo desenfreado. As fabricantes começavam a falar em economia, aerodinâmica e tecnologia embarcada. O mundo começava a se apaixonar por carros menores, mais racionais, mais eficientes. Nessa mesma época nascia o primeiro BMW Série 3, a Audi apresentava seu sistema 4 com tração integral permanente, o Mercedes-Benz Classe G ganhava espaço como SUV militarizado e o Jeep ainda era para muitos o sinônimo máximo de veículo off-road. Enquanto isso, a AMC trabalhava em silêncio, em conjunto com o governo militar americano, em um projeto que não era nem racional, nem pequeno, nem leve, mas sim um monstro, uma proposta inédita de veículo militar com tração integral, suspensão independente e capacidade real para atravessar ambientes tão inóspitos quanto o centro de um conflito mundial, ou seja, estavam indo totalmente no oposto do resto do mundo, e foi nessa encruzilhada de contextos que nascia o Humvee. E, sem saber, junto com ele nascia também uma futura lenda do marketing automotivo, o Hummer. Ah, eu tô sem minha televisão. Quer saber onde eu tô? Eu te conto no último take. E como de costume, eu sempre falo após o take 2 daqui da nossa marca, a Born to Fast. Eu queria pedir para você aquele voto de confiança e entrar no link que tá na descrição ou escanear esse QR Code que aparece em algum momento da tela para você ter acesso aos 3 modelos que a gente fez pensado com muito carinho e para você que pertence a essa comunidade. Essa aqui, viajou o mundo todo, não perdeu a cor, não encolheu, não desbotou e eu te garanto, meu caro, que serve para qualquer tipo de rolê, desde a academia até a noite ali para sair com a gata, e tem um modelo mais minimalista, desde aquele com mais estampas elaboradas. Então, não custa nada você entrar aí nesse link ou no QR Code durante o vídeo. De arma militar. A AEM General não era uma desconhecida no ramo militar. Desde os anos 50, a empresa já havia fornecido caminhões pesados e veículos logísticos para o exército dos Estados Unidos, mas o desafio que bateu à sua porta no final da década de 1970 era diferente. Não se tratava apenas de criar um novo meio de transporte, era uma responsabilidade muito maior. Eles tinham a chance de redefinir como o exército norte-americano se locomoveria nas guerras do futuro. O Departamento de Defesa lançou um edital com exigências severas. O novo veículo precisava ser leve, mas extremamente resistente, capaz de enfrentar o deserto, o pântano, a neve, o calor escaldante e a lama profunda. O HMMW deveria substituir não um, mas vários veículos diferentes, jipes, caminhonetes, viaturas táticas
e até ambulâncias de pequeno porte. O resultado foi o M998 Humvee, apresentado pela primeira vez ao governo em 1980. Em seus testes no deserto de Nevada, o protótipo surpreendeu. Tinha tração 4x4 permanente, carroceria de alumínio para reduzir peso e resistência à corrosão, suspensão independente nas 4 rodas com braço duplo e freios a disco montados no eixo central, uma solução incomum que protegia os discos e facilitava a manutenção em campo de batalha. Seu desempenho era funcional e direto, equipado com um motor Detroit Diesel Vinto 86.2 aspirado, entregava cerca de 150 cavalos de potência e um torque respeitável em baixa rotação. O câmbio automático nomeado de TH400, de 3 marchas, era derivado de ônibus escolares e, curiosamente, não possuía posição park, obrigando os soldados a usarem o freio de mão mecânico, mais seguro para retiradas rápidas em zona de combate. A suspensão era um show à parte, a dianteira e traseira usavam exatamente o mesmo conjunto, o que reduzia o estoque de peças sobressalentes e acelerava a manutenção. O chassi em perfil de escada, os diferenciais bloqueáveis e a geometria ampla garantiam uma mobilidade inédita para um veículo daquele porte. A sua estrutura interna incluía um túnel central elevado, projetado para transportar munição, equipamentos médicos e até feridos. Seus faróis vinham com sistemas de blackout, iluminação fraca, ideal para uso noturno sem denunciar posição ao inimigo. E com o tempo, começou a receber kits de blindagem, como o Frag Kit 6, com camadas de Kevlar e aço que adicionavam mais de 400 kg à carroceria e exigiam até motores elétricos para abrir portas, de tão pesadas que ficavam. Seu tanque, ou melhor, seus tanques, 2 reservatórios interligados, comportavam juntos até 159 litros de diesel. Um sistema chamado CTIs permitia que os pneus fossem inflados e desinflados em movimento, por meio de um compressor acionado pelo painel. Essa tecnologia possibilitava adaptar a pressão dos pneus ao tipo de terreno, o que representava uma vantagem tática fundamental em solo inimigo. O veículo podia transpor alagamentos de até 76 centímetros sem snorkel, escalar rampas de 60% de inclinação e suportar ângulos laterais de até 40 graus. Sua distância do solo era de 40,6 centímetros, quase o dobro de um SUV médio moderno. Com essas credenciais, o Humvee foi oficialmente adotado em 1983 e 2 anos depois era produzido em massa. Mas foi em 1991 que o Humvee se tornou uma lenda. Durante a Guerra do Golfo, cerca de 20 mil unidades foram mobilizadas. A imagem do veículo cruzando o deserto do Kuwait virou sinônimo de presença militar americana. Mesmo com o avanço da Guerra Moderna e o surgimento de veículos blindados mais especializados, o Humvee continuou sendo utilizado extensivamente nos conflitos do Afeganistão e do Iraque. Sua facilidade de manutenção em campo e a capacidade de adaptação a diferentes terrenos o mantiveram operacional por muito além da expectativa original, e foi só nos anos 2010 que modelos como o MRAP começaram a substituí-lo gradativamente nas zonas de maior risco. O Humvee foi criado para durar 12 anos em combate, durou muito mais e em pouco tempo se tornou um símbolo cultural e em breve sairia do campo de batalha para invadir as ruas de Beverly Hills. Enquanto o Humvee se tornava uma figura recorrente nas guerras televisadas dos anos 90, um homem em particular via nesse veículo mais do que uma ferramenta militar. Arnold Schwarzenegger, um dos maiores astros de ação da época, ficou obcecado com a ideia de dirigir um desses em situações comuns, nas ruas, sem esperar por balas de fuzil na blindagem. Schwarzenegger. O encontro aconteceu nos bastidores de um set em Oregon. Um comboio militar cruzou a estrada ao lado e Arnold ficou hipnotizado. Durante anos ele perseguiu a AM General com pedidos para que produzissem uma versão civil e em 92 finalmente a fabricante cedeu. Arnold comprou as 2 primeiras unidades a saírem da linha de montagem. E de uma hora para outra, o que era um símbolo de guerra virou celebridade em tapetes vermelhos, um marketing espontâneo do ator que apenas gostou do projeto desde o início. A AM General fez o possível para suavizar a brutalidade do veículo, inseriu bancos de couro, ar-condicionado, câmbio composição Park e um painel mais sofisticado.
mas o DNA militar continuava latente, ainda era largo demais, pesado demais, beberrão demais. Em algumas cidades, ele simplesmente não cabia nas faixas de rolagem, mas isso não era o suficiente para afastar o público, pelo contrário, todo mundo queria um. A figura de Arnold dirigindo seu Hummer em estreias de cinema, entrevistas e eventos políticos criou uma referência para o público e o carro virou quase um fetiche. E sua base de fãs se expandiu para o mundo do esporte, da música e do entretenimento, de Mike Tyson a Don King, de LeBron James a Tom Clancy. Mas havia percalços, a produção era cara, a manutenção complexa, e o apelo, ainda que poderoso, era de nicho. Porém, em 99, a General Motors comprou os direitos da marca e decidiu fazer aquilo que fazia com maestria, linha de produção. Sob sua tutela, o modelo original foi rebatizado como H1, e logo vieram os irmãos menores, o H2, lançado em 2002, com visual inspirado no militar, mas chassi de SUV, e o H3, em 2005, com dimensões mais urbanas, preços mais acessíveis e motores a gasolina. A estratégia era clara, democratizar o que chamava a atenção. Contudo, com essa popularização, também vieram os riscos. O Hummer, antes símbolo de exclusividade e poder bruto, começava a aparecer cada vez mais, para muitos como apenas mais um SUV. E ao mesmo tempo, o mundo girava, o debate sobre o consumo de combustíveis fósseis se intensificava. O planeta começava a buscar soluções sustentáveis, e o Hummer, um dos maiores bebedores de combustível do mercado, colocou um algo em seu capô e levantava questionamentos persistentes. A pergunta deixava de ser: quem quer um Hummer? E passava a ser: sério que você vai comprar isso? Mas para entender perfeitamente como o modelo foi de herói a vilão, precisaremos ir para 2002, onde ele fez a sua estreia. A Hummer is not for everyone. Now you're wondering why am I so happy, right? Well, let me tell you why. Because of this. A ascensão. Com o H, abrindo caminho como um ícone cultural. Mesmo que limitado comercialmente, a General Motors estava pronta para transformar o Hummer de símbolo de exército em produto de massa. E foi exatamente isso que ela tentou fazer a partir de 2002, com o lançamento do H2. O novo modelo ainda carregava o DNA visual do original, linhas quadradas, grade frontal vertical, presença imponente e aquele jeitão de fortaleza ambulante, mas agora era construído sobre uma base bem mais convencional, derivada da plataforma de caminhonetes da GM, unindo partes do chassi da Chevrolet Tahoe com a traseira da Silverado. Isso deixaria a produção mais eficiente, menos custosa e o principal, mais adaptada ao uso urbano. Com um motor V8 de 6.0 litros, posteriormente atualizado para 6.2 litros, tração nas 4 rodas, câmbio automático de 4 ou 6 marchas e um interior surpreendentemente refinado, o carro oferecia 3 zonas de ar-condicionado, bancos de couro, DVD, sistema de navegação por GPS, conectividade OnStar e até visão noturna, um luxo raro nos SUVs da época. Estava claro que o objetivo agora era agradar o público de alto poder aquisitivo que queria se sentir especial, mas não necessariamente dentro de uma zona militarizada, e funcionou. Em pouco tempo, o H2 virou o novo carro do famoso hype. Não era mais um veículo só de militares ou fisiculturistas, era também o SUV preferido de rappers, empresários, atletas e milionários exóticos. Os comerciais eram agressivos, com slogans como restaurar o equilíbrio e como nada mais. O marketing apostava na imagem de força bruta, que parecia confrontar a crescente onda de SUVs certinhos e urbanos. Em 2004 veio o H2 Suit, uma variação com caçamba traseira que tentava unir a brutalidade visual do Hummer com um toque de versatilidade funcional. Equipado com o sistema Midgate, o modelo impressionava pelo estilo, mas decepcionava na prática. A caçamba era curta demais para tarefas reais de transporte e seu público-alvo não estava interessado em carregar ferramentas ou entulho. Visualmente agressivo, o Suit ganhou fãs fiéis, mas nunca replicou o sucesso comercial do H2 SUV. Entre 2004 e 2009, vendeu cerca de 36 mil unidades nos Estados Unidos, contra mais de 150 mil do modelo fechado no mesmo período. Em 2006,
ano do auge das vendas da linha Hummer, a GM lançou o H1 Alpha, uma versão definitiva do modelo original, equipada com motor Duramax 6.6 turbodiesel de 300 cavalos e câmbio automático de 5 marchas. Considerado por muitos entusiastas o Hummer civil mais competente já feito, o Alpha foi uma espécie de despedida em grande estilo do H1, antes que as atenções se voltassem por completo aos modelos mais recentes. Mas enquanto o H2 Suit estreava em 2004 e gerava incertezas, outro modelo já estava a caminho. Em 2005, o H3 veio para jogo e causou um efeito borboleta gigante na história do modelo. Menor, mais barato, mais acessível, o H3 foi a tentativa final de transformar o Hummer em um carro de volume. Baseado na plataforma do Chevrolet Colorado e produzido nas fábricas da GM em Shreveport e Port Elizabeth, África do Sul, o modelo media apenas 4,8 metros de comprimento e oferecia motores mais comedidos, um 5 cilindros 3.5, depois 3.7 litros, e na versão Alpha, um V8 de 5.3 litros. Ainda era 4x4, ainda tinha visual intimidador, ficou mais fácil de estacionar, mais barato de se manter e menos obsceno aos olhos de quem se preocupava com o consumo. Mesmo com todas as tentativas de refinar o projeto, o H3 ainda mantinha vocação off-road real, chassi reforçado, suspensão preparada para trilhas, controle de tração, bloqueio do diferencial e capacidade de transpor alagamentos rasos. E por um breve momento, parecia que a aposta da montadora americana estava vencendo, mas ironicamente, isso também foi seu calcanhar de Aquiles. Isso porque o mundo estava mudando, e não era mais só sobre poder comprar, mas o que seu bem ou pertence dizia sobre você. Em 2006, o mesmo ano do pico histórico da marca, já começava a surgir as primeiras rachaduras. O preço do barril de petróleo disparava e o galão de gasolina ultrapassava os $4 nos Estados Unidos. Documentários como Uma Verdade Inconveniente ganhavam o Oscar e levavam o debate ambiental para dentro da sala de estar do consumidor comum. A preocupação com emissões de carbono, até então restrita a ambientalistas fervorosos, virava parte da cultura popular e se espalhava ao mainstream. Nesse novo cenário, o Hummer passou a ser visto como um grande vilão sobre rodas. Era cada vez mais comum ouvir piadas sobre o consumo absurdamente exagerado de combustível. Alguns colunistas chegaram a sugerir que dirigir um Hummer era quase um ato de provocação política, um tapa na cara da sustentabilidade, além das matérias de revistas especializadas. Os números reforçavam a piada. O H2 fazia entre 3 a 5 km por litro. O H1 ainda pior, pois mal chegava a 4 km. E mesmo o mais econômico da linha, o H3, dificilmente passava dos 8 km por litro. Houve protestos, pichações em concessionárias e até casos de vandalismo a veículos estacionados com placas Save the Earth fincadas no para-brisa. Schwarzenegger, até então o maior garoto propaganda da marca e dono de 7 Hummers, já ocupava o cargo de governador da Califórnia, estado com uma das legislações ambientais mais rigorosas dos ETURs. A contradição era inevitável. Em um gesto simbólico, o austríaco converteu um dos seus modelos para funcionar com hidrogênio e ainda em 2006 vendeu sua frota inteira. Ali era o começo do silêncio. O golpe definitivo veio em 2008. O colapso da bolha imobiliária e a consequente recessão global colocaram a General Motors contra a parede. A fabricante, que já se via pressionada por queda nas vendas, custos operacionais e perda de mercado para concorrentes asiáticos, decidiu cortar o que pesava mais, literal e simbolicamente: Saturn, Pontiac, Saab e Hummer. As imagens de mares enegrecidos por petróleo tornaram-se combustível simbólico contra tudo que lembrava dependência energética, e o Hummer, com seus números absurdos de consumo, tornou-se o cara mal perfeito. Em certos círculos, dirigir um Hummer passou a ser interpretado não apenas como um erro ambiental, mas como um gesto de hostilidade cultural. Em 2009, a fabricante chegou a apresentar uma versão experimental do modelo, com tecnologia híbrida plug-in, o Electric Hummer H3, que prometia uma eficiência equivalente a mais de 40 km por litro no modo combinado entre bateria e combustível. Era um número teórico, estimado em condições ideais e que jamais foi validado em testes independentes. Afinal, o protótipo sequer chegou à fase de homologação. As vendas despencaram de 54 mil unidades em 2006 para pouco mais de 5 mil em 2009. A marca se tornou tóxica no marketing, nos balanços,
na opinião pública. O que já havia sido símbolo de força agora era um peso nas costas da GM, que tentava desesperadamente convencer investidores, consumidores e o governo de que estava pronta para o futuro. Uma tentativa de venda da divisão foi negociada com a chinesa Sichuan Tengzhong. O plano era transferir a produção e manter a marca viva sob novos rumos, mas o governo chinês barrou o acordo, temendo o impacto político de assumir uma marca associada à guerra, ao consumo excessivo e ao estereótipo americano do pós-11 de setembro. Em 24 de maio de 2010, saía da linha de montagem de Shreveport, Louisiana, o último Hummer H3. Mais de 150 concessionárias especializadas fecharam as portas, estoques encalhados foram liquidados a preços simbólicos e funcionários, mecânicos e gerentes perderam seus empregos, e a marca, que um dia ensinou o mundo a ostentar brutalidade sobre rodas, saiu de cena como um gigante tropeçando num mundo que já não tolerava exageros. Não houve fogos, nem despedida oficial, isso porque não seria uma despedida. Por mais que a última unidade tivesse deixado a linha de montagem em 2010, o Hummer jamais foi completamente esquecido. Como todo ícone que viveu o auge e o colapso, ele permaneceu orbitando em um imaginário coletivo, uma lembrança incômoda para alguns, uma saudade para outros. Durante quase uma década, a GM manteve o nome Hummer enterrado, nenhum relançamento, nenhuma homenagem, nenhuma promessa. Enquanto isso, o mundo automotivo mudava de eixo. A Tesla transformava carros elétricos em objetos de desejo, as fabricantes alemãs entravam em guerra por autonomia e torque instantâneo. O ronco dos motores dava lugar ao silêncio das baterias. Com a chegada da nova década, ficou claro que o futuro não teria cheiro de diesel. Foi nesse novo paradigma que em 2020 a General Motors fez um anúncio que muitos consideraram improvável. O Hummer voltaria, mas não como antes, nascia o Hummer EV. Go ahead, take it around town. Sob a bandeira da GMC, apresentou ao mundo um SUV e uma picape elétrica com números que beiram o surreal. Até 1000 cavalos de potência, 1500 Nm de torque, aceleração de 0 a 100 km por hora em cerca de 3 segundos, direção elétrica nas 4 rodas com esterçamento traseiro, suspensão pneumática adaptativa, modo Crab Walk, onde o veículo literalmente se move na diagonal, e o sistema Ultium, uma plataforma modular de baterias desenvolvida para abastecer a nova geração de veículos elétricos da fabricante. Pesando mais de 4,5 toneladas, com autonomia entre 480 a 560 km, o Hummer EV não pediu desculpas pelo passado. Ele simplesmente virou a página e seguiu. O design manteve parte da herança visual, grade com 7 fendas, perfil quadrado, paralamas largos. Já o interior ganhou uma proposta mais tecnológica, com telas de 13 polegadas com realidade aumentada, assistência de direção autônoma, comandos por voz e bancos com aquecimento e ventilação. O novo modelo ainda incluía recursos de utilitário real, capacidade de reboque de até 7.500 kg, opções com protetor de carroceria inferior, pneus de 35 polegadas e modularidade para uso em expedições. Apesar de manter o nome, o novo Hummer não era uma continuação, e sim um renascimento, uma nova proposta para talvez um novo público, já que o raiz fazia parte do passado. Ah, eu tô em Bali, na Indonésia. E ainda que esse assunto sobre ter carros raízes e mais másculos no passado seja polêmico, existe uma razão por isso que vai além da simples nostalgia, do gosto pelo que tinha cheiro de gasolina e que parecia ser mais rápido. Por isso esse vídeo que começou na sua tela fala exatamente sobre um vídeo para fã raiz de carros V8, V10 e que sentem falta disso nos dias de hoje. Te vejo já para debatermos sobre.